Amém. Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecer ao carinho de sempre. A igreja de Jesus é algo surpreendente. Eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. Eu sou apaixonado e essa paixão eu aprendi aqui, a ser apaixonado pela igreja de Jesus. E eu louvo a Deus. Eu quero começar, para quem não conhece, apresentando a minha esposa maravilhosa, o amor da minha vida. Fica em pé, meu amor, por favor. Essa é a Mariana, minha esposa. O meu filho que está ali do lado, o meninão bonitão, levanta, filho, pode levantar. Olha lá, olha que menino bonito, ó. Eita, mano. A minha pequena está em algum lugar por aí, está na salinha. Mas está comigo também aqui dois casais muito preciosos. Eu descobri a bênção de andar com gente. Está comigo o Márcio e a Nelma. Se coloque em pé, o Márcio e a Nelma são mais do que discípulos, são amigos muito preciosos. Está comigo o Marquinho e a Lidiana. Fica de pé, Marquinho. Ah lá, bênção de Deus. Discípulos preciosos que têm caminhado conosco. Eu tenho entendido a alegria e a bênção de poder andar perto de gente. Isso é um prazer. Louvo a Deus por essa oportunidade. Eu não quero ficar gastando muito tempo falando, mas eu não podia começar essa ministração sem falar. Foi nessa igreja que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Foi nessa igreja que eu comecei o meu primeiro ministério, tocando bateria, numa golpe de lata. Será que você sabe o que é isso? Uma golpe de lata? Você não sabe o que é isso. Foi aqui que eu passei as minhas primeiras madrugadas orando. Foi aqui que eu fui liderado pelo pastor Lucas nos Embaixadores do Rei. Eu lembro que inclusive você esqueceu o versículo e colocou lá na frente para falar. Cadê? O Lucas, meu líder, já foi meu pastor, antes de ser, a gente era tudo piquitiquinho, ele era o nosso líder dos Embaixadores do Rei. Foi aqui que eu ganhei meu primeiro relógio por não faltar na EBD, do pastor André. Ganhei, foi aqui que eu ajudei a encher a minha primeira laje, lá na igreja do Correio, que a gente encheu a primeira laje para fazer a parte de trás. Foi aqui que eu participei da minha primeira cantata de Natal. Foi a primeira cantata, Canção de Gabriel, que eu nunca esqueci. Foi aqui a primeira vez. Foi aqui que eu conheci os montes de oração. Foi aqui que eu dormi no monte, inclusive, uma vez, e ronquei. Foi aqui a minha primeira liderança ministerial, meu primeiro ministério de adolescentes. Foi aqui que eu recebi o meu chamado. Foi aqui que eu conheci a minha amada. Foi aqui que eu tive o meu primeiro filho. Foi aqui que um dia, tocando bateria aqui atrás, que era aqui, eu estava tocando bateria e o Senhor disse assim: acabou o seu tempo aqui. E eu ainda ouvindo aquilo no meu espírito, não sabia muito como as coisas iam acontecer, mas eu tive essa impressão. Há quase 10 anos isso, que nós já estamos fora daqui. Foi aqui que eu recebi a palavra de envio dos nossos pastores. O pastor Marinho ainda não estava na frente da igreja, mas do pastor Mário. Foi aqui que ele colocou a mão na nossa cabeça e nos enviou. Foi aqui que eu aprendi a ser apaixonado por células, quando o pastor Marinho e o pastor André foram lá em Londrina buscar essa visão. Foi aqui que eu fiz tudo. Eu não vim aqui trazer algo do Senhor. Eu estava aqui pensando, eu vim celebrar a Deus, porque se eu tenho um pouco do Senhor hoje, foi essa casa que colocou isso tudo no nosso coração. Foi a vida do pastor Mário e da tia Fia, que com tanto zelo e cuidado sempre orientaram, zelaram. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E minha oração é só que eu consiga deixar um pouco a emoção de lado. E eu quero trazer uma palavra para você. Uma palavra do coração do Senhor para você.
porque eu sinto que nesses dias a nossa vida precisa se mover por uma palavra. Aqueles que não se movem por uma palavra, eles estão perdidos. Você entende o que eu estou dizendo? Se você não tem uma palavra que te move, uma promessa, uma palavra, como vocês estão vivendo o ano da expansão, se você não tem uma palavra que te move, você não tem um destino. Eu não sei se você tem a consciência do quão sério isso é. Aqueles que não têm uma palavra, um lugar para chegar. Alguém disse, um filósofo da contemporaneidade, que quem não tem um destino para chegar, toma qualquer caminho. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu tenho uma palavra para dar para você hoje. A palavra que eu quero começar está em Mateus capítulo 3, verso 11. Eu quero usar esse texto para, a partir daqui, construir uma linha de raciocínio com você. Mateus 3, 11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito que nos contagia é esse Espírito que tem o fogo como energia, que pulsa. Lucas 12, 49, Jesus diz: eu vim para trazer fogo à terra. Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, porque ele está fazendo uma referência à presença do Espírito. O fogo é o espírito de purificação, é o centro da experiência que sonda e consome, refina o nosso coração. A pregação é a teologia que se manifesta por um homem pegando fogo, disse o teólogo Lloyd Jones. A pregação é a teologia que se manifesta por meio de um homem que está aceso, pegando fogo. Por isso eu e você precisamos dessa lenha diária. Palavra, oração, obediência, e o fogo se manterá aceso continuamente. Diz o texto lá em Levítico, quando eles estão edificando o tabernáculo, o templo do Senhor, o fogo se manterá continuamente aceso. Deus traz a palavra fogo em nossos lábios, para que nós possamos viver como verdadeiras chamas ardentes e vivas. Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, ei, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O zelo, meu irmão, é a temperatura espiritual. Que nunca falte zelo na sua vida para manter o fogo aceso. Veja que eu não estou falando de dar glória a Deus alto ou baixo. Veja que eu não estou falando de cantar com a mão para cima ou cantar quietinho assim. Porque fogo nada tem a ver com manifestações exteriores apenas. Fogo do Espírito é o que nos impulsiona, é o que nos leva adiante, é o que nos faz ter propósito, é o que nos faz caminhar em direção da palavra que eu tenho para seguir, é o que dá combustível, é o que faz você sair amanhã da sua casa, na segunda-feira, e dizer: ei, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma missão para cumprir, e eu não vou permitir que nada me tire do caminho ou do propósito. Aliás, a mornidão, você sabe bem, que foi condenada. O Espírito do Senhor falou para a igreja em Laodiceia
que porque você não é quente e nem fria, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Meu irmão, eu peço ao Senhor que acenda o seu coração nessa noite. Eu, sinceramente, eu não estou aqui para fazer você ter um arrepio na espinha. Eu tenho muito zelo, temor, e eu peço, essa é só a introdução da mensagem, aleluia, viu? Eu estou tranquilo que vocês estão acostumados, que o Marinho prega bastante. Oh glória, o Marinho prega bastante, então eu estou cegado, é brincadeira. Eu quero falar, partindo desse texto de Mateus 3,11, que o Senhor vem para nos batizar com fogo e mostrar ao longo da palavra algumas características desse fogo em nós. E eu quero que você esteja atento, porque fogo na Bíblia não está todas as vezes relacionado àquilo que você vê que queima. O Senhor fala de fogo em algo muito maior. Ele fala sobre santidade, ele fala sobre a presença, ele fala sobre a ação. Aliás, o escritor em Hebreus 12, 29 diz que o Senhor é fogo consumidor. Essa descrição não está falando de um Deus que é tirano, um Deus terrível que destrói as coisas. Pelo contrário, é que ele tem uma santidade tão intensa que ela deixa tudo que é impuro desfalecer. Nada que é impuro permanece diante do nosso fogo consumidor. Esse fogo não é uma punição, mas ele é um impulso divino que nos move, que queima-nos por dentro e não permite que eu e você estejamos estagnados. Se você vive, meu irmão, uma estagnação, é possível que a chama do Senhor no seu coração esteja fraquinha. Talvez porque você esteja esperando sempre pessoas colocando a mão na sua cabeça, esperando que essa chama venha e acenda. Talvez você vai descobrir hoje que o fogo pode crescer muito mais do que você pensa. Eu quero falar sobre o fogo do chamado, eu quero falar sobre o fogo da purificação, eu quero falar sobre o fogo da direção, o fogo da proteção e o fogo da capacitação. Serei breve, mas eu quero começar falando pelo chamado e usando, lembra que eu estou construindo um raciocínio com você. Eu sou professor, aleluia. Eu sou professor por profissão antes de ser pastor. Então eu primo que você entenda o que eu estou dizendo. Eu estou construindo com você um raciocínio. Comecei falando em Mateus que o Senhor vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, ele vem de Deus, ele é muito mais do que uma coisa física, uma capacitação. E eu vou começar a construir com você o primeiro aspecto desse fogo, que está relacionado ao chamado. Para isso eu quero usar o texto de Moisés, que um dia está pastoreando no deserto, ele está cuidando das ovelhas, e algo ao longe, Êxodo 3, 2 e 4, de 2 a 4, Êxodo 3, de 2 a 4, Moisés está andando ali, e o Senhor apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. O fogo que não se apaga naquela sarça é a manifestação eterna do Senhor. Deus é santo, Ele chama o homem e chama para uma missão. O primeiro aspecto do que eu estou construindo com você, que o Senhor capacitou eu e você, para que queime em nós um chamado. Eu preciso desconstruir com você, porque na nossa sociedade moderna, infelizmente, há quem pense que chamado é para quem tem o título pastoral. Todos nós fomos chamados. O Senhor te chamou para ser um instrumento de Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa.
aqui na comunidade, na igreja, perdão, aqui na igreja. O Senhor te chamou. E esse fogo do chamado do Senhor não é uma capacitação humana. O fogo não consumia aquela sarça, porque ela não era um fogo físico. Ele estava ali, sendo sustentado por uma chama eterna. O fogo espiritual, meu irmão, é um símbolo do chamado que transforma as nossas vidas, que dá direção. Talvez você hoje sinta-se um pouco sem direção. Aliás, nós vivemos o tempo das pessoas sem direção. O tempo em que a depressão está tomando o coração, a ansiedade está fazendo as pessoas se perderem, a falta de alvo, falta de um chamado. O fogo do Senhor nos chama. Aliás, o fogo do Senhor atrai. Quando Moisés está passeando, ele foi atraído por uma curiosidade e descobriu que era Deus que estava atraindo. Você não sente, você não sabe porque você tem vontade de ir na igreja, você não sabe porque está sentindo, eu tenho vontade de ir no renovo, mas eu não sei se eu quero, eu tenho vontade de participar de uma célula, mas dá muito trabalho. O Senhor está atraindo o seu coração. Mas é preciso que você, a exemplo do que fez Moisés, se mova em curiosidade no mínimo. Eu vou saber que fogo é esse que está queimando. No mínimo, porque o chamado de Deus desperta algo em nós. E aí eu preciso também desconstruir com você a glamorização que se faz na vida com Deus. Porque você que é de carne e osso como eu, sabemos que nem sempre é fácil. Não, nem sempre a gente acorda sentindo a presença de Deus. Nem sempre a gente acorda com todas as respostas. Nem sempre a gente acorda com toda alegria. Mas é aí que mora o fogo do chamado. Porque o fogo do chamado do Senhor nunca queima para pessoas que estão prontas. O fogo do chamado do Senhor queima para aqueles que querem conhecer o Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. O texto em Isaías 6, 5 e 7 diz: ai de mim, Isaías vendo toda aquela glória, ai de mim, pois estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram um rei. Isaías está contemplando o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo uma brasa, glória, uma brasa, e sapecou na boca do profeta, glória a Deus, e purificou. Agora deixa eu falar uma coisa para você, escute, para uma experiência em um chamado de uma vida toda. Isaías viu o trono uma vez. Nós esquecemos muito do que Deus já fez. A nossa geração é aquela geração que precisa ver o trono todo dia. E se o Senhor sapecou a minha boca lá no renovo, eu já não estou mais não. O Senhor não sabe o que aconteceu comigo. A gente vive a geração que tem apagado o fogo muito rapidamente. E o Senhor quase que tem que ficar lembrando a gente todo dia que a gente é chamado, que a chama está ardendo, que você tem um propósito, que Ele não desistiu de você. Quase como se estivesse implorando para você: meu filhinho, não desiste de mim. Meu irmão, está na hora de uma igreja amadurecida, que entende que a partir de uma visão e de um chamado, ele pode desenvolver uma vida toda, só pela certeza de que o Senhor falou com ele lá atrás. Uma vida inteira, sem precisar ver a nuvem de glória.
uma vida inteira seguindo um chamado. Você já foi chamado, meu irmão, por isso você está aqui. Você já viu a presença do Senhor. O Senhor já queimou em seu coração. E eu vou dizer para você, o fogo de Deus continua chamando pessoas comuns para missões extraordinárias. O Senhor continua chamando pessoas comuns para missões extraordinárias. Missão de levar essa palavra a pessoas que não conhecem. Missão de trazer paz para o lugar onde você está. O chamado não depende da sua capacidade, depende do quanto você está próximo da chama que queima sem parar. O fogo do Senhor é capaz de descobrir e levar você a essa nova identidade. O fogo do chamado, amém? O fogo do chamado. Mas tem também o fogo da purificação. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, 38 e 39. Diz o texto bíblico: então caiu o fogo do Senhor e queimou completamente o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o chão, e ainda lambeu toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo aqui é o fogo que o profeta Elias está motivado por uma condição pecaminosa da nação. A nação está cada vez pior. O rei Acabe, a sua esposa Jezabel, acabando com toda a nação. Elias, a Bíblia só fala assim: Elias o tesbita, um homem, se apresenta em nome de Deus e consegue queimar o pecado de toda aquela nação. Ali, no caso, literalmente queimando todos os profetas do Baal, todo mundo, queimou sacrifício, queimou tudo. No Monte Carmelo, o fogo não apenas desceu, mas ele consumiu tudo que estava errado. O fogo era a resposta da oração de Deus, da oração de Elias. Era a resposta de Deus à oração de Elias, e uma demonstração que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O fogo não é neutro, ele purifica, ele elimina o engano, ele desmascara os falsos deuses. O fogo queima aquilo que está podre na minha vida e na sua. O fogo não apenas nos chama, ele nos purifica. Sabe aquele pecado que você não aguenta mais lutar contra? Eu ensino isso para a nossa igreja, e eu já tive vários testemunhos. Falei: pastor, que coisa interessante. Eu falei outro dia, assim, para de lutar contra aquele pecado. Como assim? Se entrega para ele? Não, luta para se aproximar de Deus. Porque quanto mais próximo da luz você tiver, menos vontade do pecado você vai querer. Luta, para de ser. Você fala assim: eu não consigo vencer a pornografia, eu estou numa luta, eu estou num negócio, eu não consigo vencer esse vício. Eu vou dizer a você, eu vou aliviar a tua mente agora, a tua opressão. Não se preocupa com o que você não pode fazer, se aproxima do Senhor, e o Espírito Santo vai te encher de fogo, e vai ser natural para você vencer o pecado. Vai ser natural, porque quanto mais próximo do fogo da purificação eu e você tivermos, o pecado será queimado em nós. Esse é o lugar, esse lugar que Deus nos colocou. O fogo que purifica, escute, confirma quem é Deus na sua vida. Bom, quem é Deus na sua vida? O fogo da purificação confirma quem é o Senhor. Na história lá não foram os gritos dos profetas, os rituais que eles começaram a fazer, não foram os gritos que trouxeram fogo, foi
a manifestação sobrenatural da presença de Deus, que vem e consumiu. Quanto mais próximo da luz você tiver, mais fácil você vencerá cada pecado da sua vida. O fogo do Senhor está aí, Ele elimina todo engano. Irmãos, eu preciso dizer isso. Como nós temos vivido em dias em que as pessoas estão caindo em engano. Nós estamos assistindo as autoridades. A gente está lá na nossa equipe de pastores. Nós temos um deles que é policial. Como está fácil do brasileiro cair em engano. É fácil. Nunca houve tanto engano. E aí as pessoas têm pensado, por quê? Cai golpe de celular, golpe do Pix, golpe de tudo, tem tudo que é tipo. E há duas pessoas que têm falado alguma coisa que eu tenho conversado, pastores da nossa região. Nunca se viu tanto engano, porque nunca se viu tanta orfandade. As pessoas estão desesperadas, procurando comunicação, procurando conectar com pessoas, mas não é qualquer conexão. As pessoas querem conectar com pessoas que eu não conheço. Você admira os pastores mais improváveis da internet, sem os conhecer. Já viu aquela expressão, não quero conhecer os meus heróis? Essa é a realidade, porque nós estamos conectados não com quem são pessoas, mas com a ideia que nós fazemos de quem elas são. E deixa eu dizer para você, isso é uma fuga, porque na verdade você não quer conhecer a vertente daquele pastor que você escuta todos os dias. Você não quer conhecer, porque se você conhecer, você fala assim, acabou a graça. Ele deve, ele faz, ele quis, isso é aquilo, aquele pastor lá que eu ouço, nossa, mas ele faz isso. Acabou a graça. Eu e você precisamos aprender a andar com quem está próximo de nós. As lideranças que o Senhor colocou dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa experiência, da nossa comunidade, da nossa igreja, são estes homens que sim, você conhece, mas que são estes que estão zelando por você. Irmão, não sou fácil, hein? Sou difícil de andar. Márcio conhece, Marquinhos também, minha esposa também. Difícil, rapaz. Eu estou ficando velho, eu estou ficando pior. Pegando mania, Marinho. Pegando mania. Tem de mania. Não gosta das coisas. Tá. Mas é isso. Quem está com você está purificado pelo fogo. O fogo confirma. Ele queima o que é mal e confirma. Amém, irmãos? O fogo chama, o fogo purifica, mas o fogo traz direção. Nossa, que coisa linda. Êxodo 19, o povo está marchando pelo deserto, aprendendo tanta coisa, vivendo as incertezas da terra prometida, porque se ela é uma promessa, ainda eles não estão vivendo aquela promessa. Existe uma terra prometida. É difícil andar por uma promessa. O povo está caminhando e de repente, Êxodo 19, verso 18, diz assim: o monte Sinai estava coberto de uma fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ela em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente ao som cada vez mais forte de trombeta. Moisés falou e a voz de Deus respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. Aqui não é mais o fogo do chamado, não é mais o fogo da purificação, é o fogo da direção. Porque nesse lugar, nesse momento da história bíblica, a cidade, o povo judeu está caminhando como sem sentido, caminhando. E o monte Sinai é a representação da lei de Deus sendo entregue ao povo. Deus vem no monte, escreve, o texto bíblico diz que com o dedo dele, ele escreve nas tábuas.
Com a chama, o fogo Sinai, aqui no Sinai, é a manifestação visível da direção que o Senhor nos dá. Uma direção que hoje é entregue a nós por meio da sua palavra. Há aqueles que me dizem: pastor, eu estou carente de direção, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei quando vai fazer. Eu tenho ensinado isso aí. Não se preocupa com o quando, irmão, se preocupa com o como. Não se preocupa quando você vai viver. Aqueles que têm chamado, igual eu, às vezes: Senhor, quando que vai? Quando vai fazer? Senhor, quando vai fazer? Quando eu vou viver? Quando vai ser? Quando vai ver? Quando? Na ânsia de pensar em quando, você se esquece do como. Porque não se trata de quando vai acontecer, mas de como você vai estar quando acontecer. Se eu e você estivermos preparados para viver as promessas que Ele tem para nós, porque isso é igual na vida nossa financeira diária. Irmão, é muito difícil ficar rico, mas mais difícil que ficar rico é se manter rico. Porque é difícil demais administrar todas as coisas, administrar uma vida, administrar os negócios, administrar aqueles que pedem para o Senhor coisas que não estão preparados para viver. Aliás, Deus não dá, Ele olha assim: filho, eu quero te dar isso aí, eu te dar esse ministério, mas se eu te der, você vai morrer debaixo desse ministério aí, porque há falta de direção. E não porque não haja profetas lhe dando direção, mas há falta de um povo que diga assim: é para lá o caminho, então eu vou caminhar. Porque o profeta, o pastor, aqueles que estão pregando a palavra, nós somos aqui como pessoa, sabe aquele do aviãozinho, o cara que fica assim com a bandeirinha? A gente está balizando vocês, dizendo: é para lá, é aqui, povo, é aqui, essa é a direção. Mas eu, pastor Marinho e qualquer pastor aqui, podemos até aqui, esse lugar que nós estamos ocupando diariamente, semanalmente, falando para um povo: é para lá, nós temos que caminhar para lá, a palavra está apontando, a vida está apontando, é para lá. Mas nós não podemos, e como a gente quer às vezes fazer isso, a gente não pode pegar na mão e dizer: vamos, a gente faz isso com alguns e às vezes dá errado. Porque se você e eu não estivermos queimando pelo fogo da direção, nós precisamos ser direcionados. Se eu e você estivermos convictos do que o Senhor tem para nós, você vai caminhar com o seu pastor e ele vai estar dizendo: é para lá, vamos. E não se trata da obra dele, ou da obra do pastor, ou da obra de ninguém. É o reino de Deus que está se movendo por meio da igreja, salvando vidas, tocando pessoas, curando. Eu sou apaixonado pela igreja. Em Marília tem uma rua que não é exagero. Como chama aquela rua das igrejas? João Ramalho. Não é brincadeira, não é mentira. É um bar, uma repartição pública, uma igreja. Aí passa o quarteirão, são 10 quarteirões. Eu não estou brincando, deve ter umas 20 igrejas em cada 10 quarteirão. É muita igreja. E eu passo aquilo assim, sabe que eu estou sendo sincero, eu aprendi a admirar isso. Sabe por que essa sociedade não colapsou ainda? Porque há igrejas pregando o evangelho. É isso que está segurando. Ontem eu estava aqui com os jovens aqui, o Lucas estava fazendo, os jovens aqui, o Lucas estava falando sobre a fidelidade, a constância. Como é a palavra? Nem ele. É que a palavra é em grego, tadinho, não é? É grego a palavra, né? Kedaios. Edaios. Que é isso, hein? O cara prega em grego. Eu estava vendo os jovens ali, o Lucas falando: você precisa ser constante. É um fogo que queima, constância. Eu estava ali admirando isso, falando: cara, a nossa sociedade não colapsou por causa disso.
A igreja de Jesus, da maneira mais simples, é onde o doutor senta e o analfabeto prega. Ninguém vai entender isso nunca. Só o Espírito por meio do fogo pode fazer isso. Ninguém vai entender nunca. E por mais que a igreja tenha problemas, irmãos, e tem mesmo um monte, mas eu e você não estamos aqui para falar dos problemas dela. É a igreja do Senhor nessa terra que continua pregando o evangelho, indo adiante, levando fogo que faz com que a gente seja queimado. É esse lugar. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. E nós devíamos ser apaixonados por ela. Eu cresci apaixonado pela igreja. Aprendi isso aqui, porque eu tive direção. Direção, irmão. O fogo traz o chamado. O fogo traz purificação. E o fogo traz direção. Mas não só isso, estou acabando com você. Ainda tem tempo, oh glória. Mas o fogo também traz proteção. E no deserto nós vemos isso. Se você olhar Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, verso 21, diz assim: de dia o Senhor ia adiante deles, com uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite uma coluna de fogo. Para o que, irmão? Iluminá-los, para que pudessem caminhar de dia e de noite. O fogo protege. A presença de Deus em nossa vida nos protege. Ela nos protege. Ela protege aqueles que são nossos. Recentemente eu estava em casa. O meu filho, ele faz a escola do Bernardinho de vôlei. Joga vôlei, menino bom, jogando vôlei, tá jogando bem. E ele recentemente foi viajar para jogar a GESP com Praia Grande. Eu estava lavando louça, não estou brincando. Eu estava lavando louça, a minha pequena estava assistindo televisão. E eu estava ali lavando louça. O que eu posso dizer para você, o mais perto do que aconteceu, foi que o meu espírito na hora começou a gritar assim: clama pelo teu filho. Clama pelo teu filho. Eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar em nome de Jesus. Só que eu ainda estou orando assim. Estava ali orando. Estava orando. Estava orando ali. Estava assim: oh Deus, abençoa meu filho em nome de Jesus. Eu não estou brincando. A minha menina estava assistindo televisão e um copo. O copo que ela estava do lado não estava na mão dela. O copo que ela estava do lado foi arremessado para a parede da televisão. Nem ela tem 4 anos. Nem se ela quisesse, ela teria jogado com a força que aquele copo foi. Ele foi arremessado. Pá! Estilhaçou para todo lugar. Eu até assustei na hora. Eu falei: Catarina, o que você fez? Aí ela começou a chorar desesperadamente, porque ela sabia que não havia feito nada. Eu falei: capeta, sem vergonha. Porque eu comecei a orar pelo meu filho. Eu falei assim: fica sentadinho aí, eu não vou limpar nada agora. Aí eu fui para a área da lavanderia e comecei a orar: você está repreendido em nome de Jesus. A vida do meu filho é do Senhor, ele não é direito seu. Eu clamo pela vida, eu estou como um atalaia aqui na minha família, na minha casa. O meu filho é para o Senhor, ele é consagrado, ele é desde o ventre escolhido, ele é santo. E eu comecei a guerrear, irmão. Foi ali uns 30 minutos orando sem parar, nessa intensidade. E depois que eu fui acalmando, o Espírito colocou uma palavra no meu coração, dizendo assim: essa viagem estava nos planos de Satanás há muitos meses, porque Satanás queria nessa viagem colocar uma semente no coração do teu filho.
mas você zelou pela sua casa. Irmãos, não adianta nada zelar pelo trabalho, não adianta nada, você vai fazer o renovo, você vai ouvir de lá, você não adianta nada zelar por tanta coisa e não ser homem de zelar pela sua casa. Tem tanta gente ganhando o mundo e perdendo-os de casa, porque o fogo protege, o fogo vela por aqueles, o fogo vela, e escute, o fogo vela e ele dá sentido proteção, mas não é uma proteção para você ficar quentinho, gostoso na sua casa. O texto diz que a coluna vinha de noite, não é para que eles ficassem quentinhos. Você viu isso no texto? Você reparou? Que não era para eles ficar quentinho durante a noite, era o fogo vinha para iluminar, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. O fogo vem como proteção enquanto eu estou no meu serviço para o Senhor. Se o fogo estivesse com a nuvem andando e ele estivesse parado, o que ia acontecer pela lógica, meu irmão? O fogo eu ia ficar parado aqui. Essa é a realidade de muita gente que parou e o fogo foi. E você está chorando aqui, Senhor, porque estou passando esse frio no deserto, passando essa fome no deserto. Não, você parou de caminhar. O fogo veio para você andar junto. É para andar. Parou de caminhar. A presença do Senhor é algo que vem. Amém, irmãos? A coluna de fogo, ela é um sinal mais visível que a presença de Deus, ela é protetora. Ela nos escolhe, ela não apenas ilumina o caminho, mas também afasta as trevas, garante a segurança da sua casa, dos seus filhos, revela que o Senhor não nos abandona. Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos de como o Senhor já protegeu a sua casa, porque o fogo que protege, ele elimina a escuridão. O deserto é um lugar de solidão, é um lugar de ambientes extremos, de muito calor, de muito frio, mas as trevas não puderam envolver o povo, porque havia uma nuvem e havia o fogo do Senhor caminhando junto com eles. Se você está debaixo dessa nuvem e dessa coluna de fogo, o Senhor sempre vai te dar o próximo passo, ainda que você não esteja vendo. Ainda que o que você veja é o seguinte: eu estou vendo a nuvem andando e o povo aqui, eu não sei muito bem para onde estou indo, mas siga a direção que o Senhor tem dado a você, por meio dos vossos profetas, por meio da palavra do Senhor. Siga, porque aí o fogo protegerá você. A coluna de fogo não só guia, mas ela é um escudo contra os perigos. A presença de Deus garante a nós segurança em meio aos nossos caos. Fogo de Deus, meu irmão, é a certeza que eu e você não caminharemos sozinho. É a luz do Senhor que nos guia, que está nos lembrando: ei, eu estou com você. Está difícil, mas eu estou com você. Nas noites mais escuras, nas noites de incerteza, a presença do Senhor, o fogo da presença dEle, nos dá direção e segurança. E eu finalizo com o último ponto, porque o fogo nos chama, o fogo nos purifica, o fogo nos dá direção, o fogo nos protege. E por último, ele nos capacita. Irmão, abre em Atos 2, eu ia acabar com esse, lógico que eu ia acabar. Atos 2, oh glória, Atos 2, 3 e 4. Vai do 1, vai, Atos 2, vai do 1. De repente, do 1, isso, do 1. Atos 2, 1, oh glória. É a mesma coisa, né? Muda os endereços. Oh glória, a mídia é uma benção. Quando chegou, desculpa, não estou falando mal, estou falando mal da mídia não, porque a minha mídia é uma bênção, viu? A minha mídia é a melhor mídia de todos, aqui também, oh glória. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos em um só lugar. Ai, aqui, ó, como nós estamos aqui. De repente veio do céu um som, irmão, como um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estavam sentados. E apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esse lugar que nós estamos vendo aqui é a vinda do Espírito Santo. É quando Jesus disse lá no texto que eu li de Lucas 12, diz assim: eu queria trazer vocês o fogo, queria que ele já estivesse aceso, mas ainda não estava, porque ele foi aceso aqui. Poucos dias depois, o fogo veio no Pentecostes. Ele foi um sinal visível da manifestação e da capacitação divina para a missão da igreja. O mesmo Espírito, irmão, o mesmo Espírito que se movia na criação do mundo, quando Deus disse haja e houve, aquele Espírito lá que estava sobre a vida de Sansão, que estava sobre a vida de Davi, que estava sobre a vida de todos aqueles que batalharam, aqueles homens que fizeram feitos incríveis, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dos mortos. Você tem ideia? O Espírito, nesse momento, ele foi colocado dentro, irmão, é dentro que eu estou falando, ele está em você, ele está capacitando. Sabe aquele que você diz assim, ó, nossa, eu vivi um negócio desse, eu não sei como eu consegui. Sabe, o Espírito Santo te capacita, ele sabe quais são as suas vulnerabilidades, ele sabe. Mas o fogo do Senhor não é um espetáculo humano, ele é um poder que nos dá ousadia, capacitação, nos leva a cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse é o lugar. É o fogo que capacita o povo, é o que capacita aquele que é indouto, aquele que não tem tanto conhecimento, a levantar com autoridade e dizer: ei, o nome de Jesus seja louvado, o Senhor o repreenda. Esse é o fogo que nos leva. Irmãos, humanamente seria impossível uma instituição durar 2000 anos, em tantas culturas, em tantos lugares diferentes. Pega aí as instituições mais conhecidas, feitas pelo homem, nenhuma dura tanto tempo, porque é o Espírito. Quando Jesus Cristo disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão. Esse lugar é o lugar que o fogo capacita-nos. Aí, quando Jesus Cristo morreu, às vezes a gente tem uma visão que não está errada, mas talvez incompleta. A gente vive falando assim, ó, o véu do templo se rasgou, ele abriu o lugar para nós entrarmos. Irmão, o véu do templo se rasgou justamente porque a presença saiu. Não é você que vai para o Santo dos Santos, é a presença que foi para você. E ela foi para um sentido, para fazer nós caminharmos, andar em direção. E tem tanta gente querendo voltar para o Santo do Santo, enquanto Jesus está falando assim: não, meu irmão, rasgou, eu saí daqui, não é para vocês voltar para cá, eu que fui para lá. E com o objetivo de fazer a igreja caminhar pelo fogo. Esse é o lugar que o Senhor nos capacita, esse é o lugar que o Senhor nos entrega. Por isso que esse fogo da capacitação, escute, ele é pessoal. O texto é fantástico em dizer que em cima de cada um havia como se fosse língua de fogo. Ele é pessoal, ele está na coletividade, mas ele é seu. O fogo caminha em você, ele é seu. Isso é um dos mistérios de Deus. Ele é coletivo, mas ele é individual. Ele é o Deus que sonda todas as coisas. A Bíblia fala que um dia faz menção ao outro dia. Ele é o Deus de toda a criação. Deus, em tudo subsiste nas mãos dele. A terra é estrado dos seus pés. A glória do Senhor.
tão poderosa e cabe dentro do nosso coração, porque Ele é pessoal, Ele nos transforma, Ele nos deixa cheios do Espírito, Ele faz com que o vazio humano da nossa existencialidade seja substituído por algo que preenche. Você está talvez sem direção, dizendo: eu ando sem direção, eu estou chateado, eu estou isso, eu estou não sei o que, eu estou vendo os problemas aqui, problema no trabalho, problema na igreja, problema na minha casa, problema na minha família, problema no meu filho, problema. Irmão, o fogo do Senhor transforma. Escute, não as situações, transforma você. Escute, porque o erro da igreja moderna é achar que o fogo transforma a minha vida exterior. Deus muitas vezes vai permitir o fogo da provação. Fogo da provação, teatro das antigas. Ele vai permitir o fogo da provação, escute, para manter viva a chama que está dentro de você. Não muda fora muitas vezes. Irmãos, eu tenho desafios incríveis. Eu sou pastor, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmão? Pastor, numa cidade difícil. É difícil. Marília é uma bênção. Mas como toda a nossa sociedade, não estou falando especificamente da cidade, como nós estamos vivendo, difícil. A igreja do Senhor é o único exército que atira nos próprios soldados. A gente bate quem está doente, irmão. A gente bate em quem está doente. Irmão, não estou falando dos outros, não estou falando de você mesmo. Porque na hora que você vê alguém fazendo alguma coisa na célula, em vez da gente ir, você fala: misericórdia, onde já se viu fazer isso? Mas eu vou te dizer, o fogo não muda fora, o fogo muda dentro. Ele nos chama, irmão. Irmãos, o fogo te chama. Você é chamado pelo Senhor? O fogo te chama. O fogo, ele te purifica. O fogo purifica, assim como purificou Elias, toda a nação no Carmelo. O fogo traz direção, como no Sinai. O fogo traz direção. O fogo traz proteção, como no deserto, para fazer o povo caminhar. E o fogo te capacita, como no Pentecostes, para andar. Irmão, eu só posso pedir a você nessa hora que você seja incendiado. Se você puder colocar em pé, se você puder se colocar em pé. Do Êxodo, escute, se coloque em pé, como diz um pastor da nossa nação, só para fingir que está acabando. Se coloque em pé. Do Êxodo, como nós vimos, até Atos, do Pentecostes, o fogo, irmão, escute, nunca foi um detalhe, nunca foi um detalhezinho. Na sarça foi a pureza do chamado, nunca foi um detalhe. Em Elias ele consumiu tudo. No Sinai diz que o povo tinha medo. Se você ler o texto, eles vão falar assim: escuta, oh Deus, fala Deus com vocês, Moisés, fala Deus com Moisés, não fala com a gente não. Nunca foi um chamado, ou nunca foi um detalhe. Na hora que ele dava a proteção da nuvem, será que você pode imaginar quase 3 milhões de pessoas? Você acha que era um foguinho? Como a gente faz o culto da fogueira, irmão? Era 3 milhões de pessoas quase. Você imagina o tamanho daquela coisa de fogo para manter aquecido. Nunca foi um detalhe. Em Pentecostes, o povo viu a manifestação. Aqueles que não eram convertidos começaram a ver. Nunca foi um chamado, nunca foi um detalhe. Sempre foi algo essencial. Sempre foi a manifestação da presença viva do Senhor. Uma chama que purificou, uma chama que chamou, uma chama que guiou, que trouxe direção, que protegeu.
e capacitou. O mesmo fogo que ardeu na sarça, irmão, que desceu no Carmelo, que iluminou o deserto, que encheu os discípulos de Pentecostes, ele está aqui entre nós hoje. É o mesmo, não mudou, não mudou. Esse é o mesmo fogo. A pergunta é: você vai permitir que o fogo de Deus continue queimando nos outros, ou vai pedir para que ele queime na sua vida, mudando não as situações lá fora? Eu não estou aqui prometendo, vendendo para você um evangelho que vai fazer o seguinte: amanhã os seus problemas acabaram. Não é isso que vai acontecer. Você vai chegar na tua casa e vai ter os mesmos problemas, mas se a chama do Senhor estiver acesa em você, quem vai mudar vai ser você. E você vai estar pronto para encarar não só esses desafios, mas outros ainda maiores, porque o Senhor o encherá de capacidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos enquanto você estiver ouvindo essa canção. Eu vou orientar você aqui. Escute, meu irmão. Você vai fazer uma oração agora. Essa oração que você vai fazer, você vai pedir ao Senhor: Senhor, acenda o meu coração com uma chama de amor por Ti. Acenda o meu coração. Uma canção que diz: fere o meu coração, fere, acenda o meu coração com uma chama. Porque nós vamos clamar e suplicar até que Ele venha. Você pode começar a orar ao Senhor no seu lugar. Comece a clamar ao Senhor nessa hora. Comece a clamar ao Senhor nessa hora. Peça ao Senhor que Ele acenda o fogo do Espírito em você. Diga assim: Senhor, eu quero viver isso. Não, eu não quero só ter uma experiência aqui. Não é só um arrepio na espinha que eu estou buscando. Eu estou buscando o fogo do Senhor. Eu digo a você, Igreja Batista, o Senhor há de acender fogo no seu coração. Se com fé você clamar, o Senhor há de acender na sua vida uma chama que queima, independente da situação, independente do sim que você espera. A chama do Senhor arderá na sua vida, e essa chama não se apaga. Ore calababate, ele